Mesa para dois. Nova Brasil. Puxa uma cadeira. 1h36, Nova Brasil, Maceió. A gente vai puxar a nossa segunda cadeira do Mesa para Dois de hoje para literatura alagoana. A gente conversa com o escritor Matheus Cavalcante, que já participou ao vivo do nosso Respira, com um poema belíssimo, né? Inclusive falando da nossa terra, falando de Alagoas, das nossas potencialidades. Ele, que é natural de Maceió, Alagoas, tem uma história incrível para ser compartilhada com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Matheus. Eu que agradeço estar com você, Yara, e com todos os ouvintes, com os amigos da literatura, os poetas, os escritores de Alagoas, né, dos municípios também, o pessoal de Arapiraca, dos grupos de literatura da nossa terra. E como é que a literatura entrou na sua vida, Matheus? A literatura entrou na minha vida através de muitos fatos da vida, dificuldades enfrentadas, lutas, que me inspirou, me motivou a expressar os sentimentos, né? E o fato maior foi o diagnóstico de uma patologia rara, uma doença que ainda é muito desconhecida pela população, chamada Síndrome de Kearney-Sayre. Ela é uma doença degenerativa. É neuromuscular, isso? Neuromuscular. Eu recebi o diagnóstico em 2016, mas eu procurei outro especialista e levei 2 anos para ter o diagnóstico definido. E através do Dr. Fernando Tenório Gameleira, que acompanhou, né, o meu histórico de saúde, eu consegui diagnosticar a doença. Ela é uma doença que ela é lenta, mas ela é progressiva e afeta diversas funções do corpo humano. Gente, o Matheus realmente é um exemplo, né? Ele estava no ministério, ele tinha vocação para o ministério sacerdotal, chegou a se envolver e chegou a ficar lá um bom tempo, não foi? Quando descobriu, né? Quando a doença começou, né? E ele não desanimou. Ele disse assim, bem, se eu não posso continuar com a minha missão sacerdotal, eu vou me reinventar. E aí foi quando surgiu a literatura, né? Escrita na sua vida, não é isso, Matheus? Exatamente. Eu buscou novos caminhos para a sua trajetória. Fui dispensado do seminário, retornei para a minha capital maravilhosa, Maceió. E você estava onde no seminário? E aí, com 1 ano depois, eu decidi tentar novamente. Você estava em São Paulo, é isso? Eu passei 1 ano em Batatais, e em 2015, e no segundo ano, em 2016, eu fui residir na cidade de Contagem, Minas Gerais. Lá eu iniciei o curso de filosofia, licenciatura. Eu cheguei a fazer 2 períodos. E aí tive que interromper por causa do diagnóstico deste problema de saúde. E aí, voltando para a minha terra natal, com 1 ano depois, eu tentei novamente o seminário arquidiocesano aqui de Maceió. Então, eu fui fazer os encontros, mas quando eu falei que eu tinha sido diagnosticado com um problema de saúde, eu também não fui aceito, né? Então, eu decidi, vamos dizer assim, deixar de lado... Lamentável isso, né, Matheus? Deixar de lado o ideal, e a literatura veio para dar sentido à vida, motivação. Matheus é um menino muito inteligente, né? Um escritor inteligente. Eu estava vendo aqui os livros, a persistência dele, o trabalho dele. Quer dizer, ele se reinventou, ele não desanimou, né? E aí ele, dessa negativa,
Ele abriu novas oportunidades, né? Trilhou novos caminhos, né, Matheus? E nesses novos contatos, nesses novos caminhos, você contou com apoios de alguns escritores também, poetas alagoanos, é isso? Eu conheci o escritor Marcelino Carvalho de Brito, no qual eu deixo o meu abraço. Ele residia em Maceió, mas devido ao descaso com o bairro de Bebedouro, ele teve que sair do bairro e hoje, atualmente, ele reside em Satuba. Então, foi um dos primeiros escritores que eu conheci. E aí eu fui conhecendo os demais escritores, poetas. E aí, em 2021, eu ingressei na União Brasileira de Escritores, que é uma associação de escritores poetas que tem como missão difundir e incentivar o valor do livro, da literatura e da poesia. Aqui em Alagoas nós temos a sede, o núcleo, né, que é na cidade de Arapiraca. E quem preside a União Brasileira de Escritores é a Carla Emanuele Messias de Farias, uma mulher incansável na valorização, na difusão da nossa literatura alagoana. Ela preside a Academia também Arapiraquense de Letras e Artes, e ela veio dar essa acessibilidade para quem deseja publicar livros, né, se tornar um escritor. Vamos falar das suas obras, Matheus. Você escreveu até o momento 3 livros, é isso? Em 2023 eu publiquei a 5ª obra, sendo que... Então é muito mais, né? Porque o que a gente recebeu aqui, a sua 3ª obra que surgiu em 2021, né? Mas o seu primeiro livro foi o quê? Foi sobre a sua vida? Não, em 2020 eu comecei a escrever a biografia e lancei o primeiro livro, Recomeçar a Persistir, Relatos da Vida e Vocação. Inclusive, quem tiver interesse em adquirir, eu não tenho a versão impresso, só tenho o e-book, mas adquiri diretamente comigo através dos meus contatos e redes sociais. E aí veio a pandemia. A pandemia foi o momento em que a gente teve o tempo mais livre, né? E aí eu comecei a escrever os primeiros poemas relacionados à fé, à religiosidade, e inclusive à cultura alagoana. Inclusive eu escrevi um texto em poema intitulado Os Costumes da Minha Terra, onde eu falo da diversidade da nossa tradição, das nossas comidas típicas, entendeu? De toda essa religiosidade nesta obra aqui, né? Matheus, e essas publicações, né, dos seus livros, você contou com apoio? Como é que foi possível você publicar? Então, foi sempre muito desafiador, porque sempre através de doações, de contribuições, de rifas, de sorteios, seja de livros, seja de produtos, né? Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e com a sensibilidade dos amigos poetas, das pessoas que compreendem mesmo o valor da literatura, para ajudar a custear. E aí eu decidi me tornar organizador de coletâneas, porque já que eu não tenho condições de publicar um livro autoral, eu tenho que dar oportunidade a também quem não tem condições. E aí começou o trabalho, eu criei um grupo de WhatsApp chamado Alagoas Literária, onde os escritores e poetas participam das coletâneas. Eu apresento o tema, né? Cada um paga a sua participação e envia a sua produção textual para mim avaliar e organizar. E aí eu faço todo o processo, entendeu? Para publicar o livro. Imagina só o exemplo, né, de vida, de persistência, de determinação, né, de traçar esses novos caminhos, estabelecer
abrir novas oportunidades, né? Matheus foi conhecendo, foi criando, foi inovando. É muito bom, Matheus. Inclusive, tem uma terceira obra aí, né? Que é intitulado aí Contando Alagoas em Prosas e Versos. Essa obra, Liaga... E você contou sempre com apoio, você nunca contou com apoio do poder público? Não. Então, em 2022, eu decidi traçar uma luta visitando as instituições públicas a respeito de fazer ações de incentivo à educação cultural, patrimonial, projetos. Esse ano eu tentei o edital da Lei Paulo Gustavo, né, de incentivo à cultura, mas infelizmente eu não fui habilitado, porque é um processo muito burocrático e as pessoas também que têm dificuldade de se inscrever nesses editais e têm deficiência ou não tem uma pessoa habilitada, fica de fora desses projetos. Então eu digo, onde é que está a inclusão? Né? Exatamente. Essa reflexão. O Matheus vem lutando, pessoal, porque ele tem uma deficiência, e quem não tem deficiência? Matheus é inteligente, Matheus escreve bem, Matheus tem um potencial assim impressionante, né? Incrível, admirável. E é preciso aproveitar esses talentos. Livros que ele fala de Alagoas, que ele fala sobre patrimônio histórico, cultural, material e imaterial do nosso estado. Né? Livro que ele fala também da vida dele, livro que ele reúne personalidades alagoanas, da literatura também. Quer dizer, esse menino precisa, é necessário, é obrigatório que a gente apoie, que o poder público apoie as obras e esse trabalho do Matheus, que vem recebendo muitas negativas, seja desde o início lá da vida sacerdotal, né, da igreja, ou seja, de projetos que ele participou, e por ele, eu acredito, como ele está mostrando aqui, por ele ter essa deficiência, que não é porque ele é capaz, né? Então, há sim esse preconceito embutido aí, essa discriminação, infelizmente, ainda há, infelizmente, né? É lamentável isso, é revoltante também. Ele tem uma doença neuromuscular rara, mas não impede no Matheus tocar a vida dele, escrever os livros dele, participar, criar projetos novos e envolver outras pessoas nos projetos dele, Matheus. A gente tira o chapéu para você e parabeniza, assim, pela sua persistência, né? E por esse exemplo aí que você está dando a tanta gente, né, que quem está nos ouvindo aí, a gente pede realmente que o poder público abra o olho e apoie aí o trabalho do Matheus. Poeta, nós escritor... não temos a literatura, o poeta comum, né, o cidadão comum, não tem fundo nenhum, não tem recurso nenhum. Inclusive, você falou de projetos que vocês já encaminharam à Câmara Municipal e também tem outros projetos, é isso que vocês vêm lutando? A gente pede, eu peço, né, que os vereadores têm esse olhar de mais atenção, de mais prioridade com a literatura. Qual o projeto que está na Câmara? Como é intitulado? É um projeto que insere as produções dos autores alagoanos no Plano Municipal de Ensino. Porque as nossas escolas desenvolvem a literatura, mas precisa ser um desenvolvimento permanente, frequente. Vamos contar com a sensibilidade dos vereadores da capital. Né? E também com os nossos deputados estaduais, né? Aqueles que compreendem o valor da educação. Né? O quão é importante a gente valorizar a literatura da nossa terra. Né? Esse livro aqui, por exemplo, Contando Alagoas, é uma riqueza do patrimônio histórico cultural. Já está na segunda edição, é isso, Matheus? Essa aí foi a primeira. A primeira e tem onde a segunda, não? A história dos patrimônios, palácios, igrejas, museus é contada em prosa e poesia. Olha, falando gente, da que bonito. A importância de preservar a nossa cultura, da nossa história. Só como exemplo, tem aqui a antiga Academia Alagoana de Letras, contada em prosas e poesias, o antigo orfanato Bom Conselho, né, que é
bebedouro, né? Mas tem essa história. Palacete Barão de Jaraguá, atual biblioteca pública, né? Instituto Histórico Geográfico, ou seja, ele conta Gogó da Ema também. Gente, Arquivo Público de Alagoas, Palácio Floriano Peixoto, em prosas e versos, aqui no livro do Mateus. E essa obra aí, Liara, infelizmente eu não consegui publicar em livros mais impressos por causa de recursos. Recursos, então, atenção. E a segunda edição deste Contando Alagoas em prosa e versos, eu consegui lançar ela em 2022 com o apoio do Arquivo Público de Alagoas, que tem um projeto chamado Chá de Memória, onde a gente divulga aqui sempre. A superintendente convida os convidados a participar. Então, eu lancei a segunda edição falando sobre os mestres, sobre o patrimônio imaterial. Também prosa e versos. Em prosa e versos. Então, foi a continuidade desse projeto. Na verdade. E também, quem quiser conferir, tem um projeto virtual no Facebook, que quem quiser acessar, acesse portal Alagoas Cultural. São narrativas dos patrimônios narradas por um poeta cearense. Mateus, vamos encerrar, infelizmente o nosso tempo está acabando, então as pessoas que quiserem adquirir as obras do Mateus, conhecer o trabalho do Mateus, é só acessar o seu Instagram, é isso? Isso, Mateus Cavalcante? MC Versos e Palavras. MC Versos e Palavras, tá? MC Versos e Palavras. Conheça mais a obra do Mateus e quem puder realmente colaborar, contribuir, comprar e abrir espaço para o Mateus, né? É sempre bem-vindo, tá? Mateus, muito obrigada, parabéns, tá? Pela sua história de vida, pela sua muito persistência. Obrigado. Né? E sua mãe está aqui, a Josi, sorrindo, com os olhinhos brilhando, que está aí do lado apoiando o filho. Muito obrigada, tá? E foi um aprendizado aqui para todos nós, para mim, para o Jadi, com certeza para todos os ouvintes da Nova Brasil Maceió. Um beijo, todo sucesso do mundo para você.